Bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. E eu sou Jack Welch, e estamos empolgados em poder falar sobre os primeiros 6 capítulos do livro de Mórmon. Às vezes esse título é um pouco confuso, mas esses primeiros 6 ou 7 capítulos cobrem um período de 63 anos. Teremos muito sobre Mórmon ao estudarmos os registros de seu filho. Essa cápsula é excelente para aprender sobre o maravilhoso profeta. E em 63 anos, em 6 capítulos, soubemos que ele recuperou as placas. Não era um parente. Mormon diz que é filho de Mormon e as recebe de um homem que o considera muito sábio, mesmo tendo apenas 10 anos de idade. Sabe essa juventude de Mórmon? Talvez seja por isso que ele se interessou por jovens. Esses jovens, ou o Capitão Moroni e outros... Aliás, me deixe dar algumas datas dadas nas Escrituras. Ele tinha 10 anos quando foi chamado para guardar os registros. Foi quando começou a trabalhar com eles. Aos 11 anos, foi transferido para as terras do sul, perto de Zaraenla, que tinha sido reconstruída. Aos 15, tornou-se profeta. E aos 16, general. Aos 35, recuperou as placas maiores e começou a editar. Aos 52 anos, ele se recusa a lutar na ofensiva, demonstrando alguns anos, de 3 a 5, dedicados à edição. Porém, aos 65 anos, ele volta e trabalha em seus registros novamente, antes de enfrentar sua batalha final e falecer aos 74 anos. Ele virou profeta aos 15 anos. Como ele foi chamado para ser um profeta? O Senhor veio até ele. Houve mais alguém chamado como profeta nessa idade? E que interessante, sim, nosso querido profeta Joseph. E Samuel era ainda mais jovem e Davi era jovem. E sim, o Senhor apareceu a muitos futuros profetas em sua juventude. E eu gostaria de salientar também que alguns dos grandes líderes da história do mundo começaram sua carreira, se quisermos chamar assim, quando eram jovens. Alexandre o Grande se tornou general aos 16. E Júlio César, o mais bem-sucedido general romano. Era um general muito jovem quando começou. Portanto, aqui temos Mormon se encaixando em uma situação de classe mundial. Além disso, uma situação antiga, não uma situação moderna, não do século XIX. Não, isso não vai acontecer hoje. É apenas mais uma evidência. É um texto antigo. E algumas pessoas sugeriram que Mormon poderia ter pertencido a uma casta, digamos, um grupo militar, de modo que ele meio que herdou o direito de ser o líder. Portanto, não sabemos exatamente como isso aconteceu. De qualquer forma, esses outros detalhes podem ser, se você quiser mais informações, deixe-me mencionar aqui. E minhas anotações, que estão disponíveis no Scripture Central. E se você for à página 31 a 34, você encontrará uma cronologia mais longa que vai, por exemplo, através do fato de que houve alguns anos de paz logo antes do aniversário de 15 anos de Mormon. Assim, ele teve um pouco de tempo para crescer como um jovem em uma situação pacífica e apreciar como seria a paz. Se você for até cerca de 350 depois de Cristo, depois de 5 anos de confusão e guerra, eles realmente entram em um tratado de paz com os Lamanitas para uma paz de 10 anos. E eu olhei para esses detalhes cronológicos. E me pergunto se é isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, 350 anos são 7 vezes 50. Portanto, se tivermos um jubileu de 50 anos, que talvez ainda seja um fenômeno cultural ou talvez seja uma parte da lei de Moisés que não foi cumprida. Por Jesus, afinal, o perdão das dívidas dos pobres e coisas do gênero faziam parte do Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora estão comemorando ou reconhecendo o 7º jubileu. E talvez os Lamanitas e os Nefitas estivessem dispostos a dizer: já estamos brigando há muito tempo, vamos ter uma paz de 10 anos. E novamente esse número 10 pode ter tido.
algum poder real por trás dele. Pessoalmente, acho que é nesse momento que Mormon faz a maior parte de seu trabalho. E no resumo do registro, ou pelo menos na organização das coisas. E também acho que, embora não possamos ter certeza, acho que Mormon teria se casado por volta do ano 330, quando tinha 20 anos de idade. E se Moroni nasceu em 331 ou 332, terá quase 20 anos quando o Tratado de Paz de 10 anos entrar em vigor. Acredito que Moroni então trabalha com Mormon, aprendendo o ofício de seu pai. Talvez. A edição, a fabricação das placas, a língua egípcia, o egípcio reformado. No mundo antigo, aprender com seu pai era a principal maneira de aprender uma profissão. E você sabe quando Mormon morre, no final do capítulo 7, de Mormon e início do 8º. Moroni termina o registro, e ele abreviará o livro de Éter, e dará continuidade ao trabalho de seu pai. E ele não precisa ser ensinado como fazer placas e como inscrevê-las. Tudo estava em sua própria ordem. Coisas pequenas e simples no tempo certo. Então, acrescentei alguns desses pequenos detalhes a essa cronologia e ela continua durante os anos 60, que foi uma década conturbada, e depois também nos anos 375 a 84, temos os últimos 12 anos, na verdade, de uma guerra contínua e regular, e a maioria dos nefitas em algum tipo de migração. Eles foram forçados a sair de suas casas e estão fugindo, tentando encontrar um lugar para ir. E o que eu acho realmente interessante, e eu tenho isso aqui nesta cronologia, é que no ano 388 sabemos que esse foi um período de extensa guerra em todo o México, na América Central, e talvez até bem além disso, onde as grandes potências, o reino de Teotihuacan, no que hoje é a cidade do México, no Vale do México, e o grande poder de Tikal e outros lugares, a guerra irrompe em toda a região e se estende por toda parte. E especialmente o povo de Teotihuacan. Não quer inimigos. Eles não querem ninguém que não trabalhe. Em sua sociedade, que, a propósito, tinha muito sacrifício de sangue e sacrifício humano. E, obviamente, coisas com as quais os nefitas jamais estariam dispostos a concordar. Eles teriam muita dificuldade em encontrar um lugar em qualquer lugar deste mundo. E sabemos por essa estela em particular que foi encontrada em Tikal, no leste de Yucatán. Essa é a estela número 31 e está no Museu Nacional na cidade da Guatemala e diz que em janeiro de 378, um líder chamado Spiritor Al estava governando Teotihuacan, e seu senhor da guerra chamado Siaj Caca conquistou Tikal. Portanto, isso agora está se estendendo até a parte mais ao leste. Portanto, agora o povo de Teotihuacan é dono do oeste e do leste. Portanto, não importa onde o livro de Mormon se passa, temos uma grande guerra acontecendo. E paralela a essa época que teria afetado toda a região por causa do tamanho extremo e do prejuízo. Mesmo que não saibamos onde o pequeno grupo de Mormon está em Zaraenla ou Desolação ou na terra ao norte, isso terá ramificações que os afetarão porque eles não podem fugir. E acho que essa cronologia ajuda a explicar aqueles anos finais, aquela última década de guerra intensa, com Mormon realmente fugindo. Portanto, faz sentido. E depois disso, Moroni fugiu. E veremos isso no final. Em 384, Mormon e o rei Lamanita realmente concordarão para travar uma batalha final em Cumorah, e falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Portanto, como uma visão geral, acho que se você abordar a leitura do livro de Mormon desta vez, tenha em mente essa cronologia. Mormon sempre gostou das datas. Ele sempre nos dá o ano do reinado dos juízes e assim por diante. Ele é um grande historiador.
muito claro no que está dizendo. E agora podemos ver Mormon como um cronologista, se é que existe essa palavra. Ele vê sua própria vida nessa série de datas cronológicas, e foi assim que ele contou toda a história do livro de Mormon. Também podemos ver o que ele achava importante. Podemos sim. O fato de ele ser um líder militar, e temos muito sobre os militares, não se deve apenas ao fato de o livro de Mormon ser paralelo aos últimos dias. É também porque ele estava ciente e sensível a essas pessoas e a essas coisas que estavam acontecendo. Ele era um profeta de Deus e recebemos muitas mensagens proféticas maravilhosas sobre o que vai acontecer no final. A destruição de seu povo é incluída nesse livro várias vezes antes de acontecer. Acho que intencionalmente, porque significava muito para ele o fato de isso ter sido profetizado por nosso Salvador e outros. Eles sabiam que isso aconteceria e ele menciona no final do capítulo 1 que isso havia sido profetizado por Abinadi e por Samuel. Ele incluiu a profecia do Salvador de que haveria uma destruição durante seu tempo. Portanto, a sugestão é, e acontece, que isso funciona em vários níveis. Se você ler o livro de Mormon, perguntando: o que eu sei sobre Mormon? O que isso me diz sobre sua vida e seus interesses? E seu chamado profético, seu chamado profissional, suas responsabilidades militares e tudo mais. E depois pergunte: como isso me ajuda a apreciar o registro que ele nos deu no resumo dos registros de Nefe? Tudo se encaixa de uma maneira incrível. Faz muito sentido. Quando você entende que Mormon era uma pessoa real, e ele foi inspirado a contar a história real, com esses pontos reais. Sabe, Jack, o que você está falando autêntica o livro de Mormon como um texto de Deus, como o texto que diz ser. Joseph nunca teria conhecido esses pequenos detalhes. Ele nem mesmo, lembre-se, as placas menores foram as últimas. Ele não as havia traduzido na ordem em que as temos agora. E, no entanto, podemos ver, como estudiosos cuidadosos que examinam cada palavra, a impressão digital de Mormon em cada edição que ele faz. É isso mesmo, e você mencionou a edição. Eu editei e você editou. Oh, você pode imaginar cortar uma história de 1000 anos? E quando olho para trás e vejo o trabalho de edição que Mormon fez sem um assistente editorial, exceto talvez Moroni. Sem nem mesmo um apagador ou uma borracha. É um trabalho inacreditável. É realmente um registro que mostra que Mormon era uma pessoa com vários talentos. Inspirado, sim, mas também um general brilhante. Ele era um historiador maravilhoso. Ele apreciava a vida humana. Ele conhece o Evangelho. E uma das razões pelas quais ele pode fazer essas coisas é porque ele é um profeta de Deus. O Senhor o ajuda e o orienta. Ele é um servo de Deus. E o Senhor está ampliando seus chamados. E como você disse, ele foi chamado quando tinha 15 anos de idade. Isso fazia parte de sua personalidade desde o início. Deixe-me compartilhar uma pequena coisa sobre quando eu tinha 15 ou 16 anos, não, talvez 17. Quando me formei no seminário. Fui convidado para ser o orador em nossa formatura do seminário da ala. E escolhi falar sobre Mormon. Lá eu era um adolescente. E admirava Mormon de várias maneiras. Não tenho o discurso que fiz. Sei que fiz anotações, mas sei que foi muito positivo e que ele teve uma grande influência em minha infância. Talvez seja por isso que sempre amei o livro de Mormon, porque amo Mormon. Vamos então ao texto. Estou interessada novamente em ver que temos esses belos paralelos na estrutura, começando no capítulo 1. Quero mencionar pelo menos um dos quiasmos na leitura desta semana. Nos versículos 13 a 16, ele faz um paralelo com o desafio da maldade que prevaleceu sobre a face da terra. No versículo 16, por causa da iniquidade deles, vemos que é um pouco mais longo. Eu apenas os encurtei aqui para criar um quiasma mais apertado em um slide para vocês verem.
O terceiro ponto é que os milagres e as curas também estão parando, pois fico fascinado com o fato de que não é que um profeta não possa realizá-los. A questão é que a fé não é suficiente para recebê-los. Assim, o profeta será impedido de realizá-los pelo Senhor. E observe que ele diz que eles se rebelaram voluntariamente. O paralelo para não fazer mais milagres é rebelião, o oposto. Sim. E ele está recebendo essas palavras do rei Benjamim, saindo em rebelião aberta. Ele usará essa frase novamente, por isso sempre gosto de olhar para o ponto de virada. Sim, no centro. O que é encontrado no meio? Fala sobre ser visitado pelo Senhor. Existe algo mais importante do que isso? E foi quando ele tinha 15 anos e disse: "E conheci a bondade de Jesus." Mas para mim, a tragédia aqui é que ele quer pregar. E ainda assim, não só não havia dons do Espírito ali, como o Senhor lhe ordenou, este é o versículo 16. Foi proibido de pregar. Assim, ele recebeu esse chamado de Deus. Ele queria compartilhar seu testemunho, mas as pessoas não o ouviam. Sinto que Moisés queria levar os filhos de Israel diretamente para a terra prometida. Ele queria levá-los ao Sinai. Ele queria que eles entrassem na presença do Senhor. Eles se recusaram e Mormon está no mesmo lugar. Nos versículos 18 e 19, isso se assemelha muito ao que lemos em Elamã. Em Elamã, capítulos 12 e 13, temos os ladrões de Gadianton e a amaldiçoada terra pelos tesouros perdidos. São chamados de escorregadios. Estou fascinada pelas palavras sobre feiticeiros, bruxarias, magias e poderes Acho que uma malignos. das coisas realmente interessantes aqui é quando ele está falando sobre magia e bruxaria e assim por diante. Foi isso que colocou Jesus em apuros. Foi o fato de as pessoas pensarem ou que ele estava trabalhando com magia e bruxaria e foi assim que ele conseguiu realizar seus milagres. Os incrédulos estavam culpando isso. É isso. Ele estava sendo acusado por ser contra a lei de Moisés. O poder do maligno se manifesta desse jeito. Pode ocorrer quando pessoas sem autoridade manipulam. E não sei se chamaríamos isso de bruxaria hoje. Mas isso, apelando para o lado sombrio da vida e do mundo, certamente está conosco ainda hoje. Ah, sim. E eu acho que o que Mormon está nos dizendo aqui é que a terra foi amaldiçoada. E normalmente a terra é amaldiçoada. Até mesmo Caim teve a terra amaldiçoada. No capítulo 2, começamos a ver novamente mais detalhes. Detalhes humanos surgindo pelo modo como Mormon conta sua história. Uma coisa que aprendemos é que ele se interessa por números. Sabemos que as pessoas no mundo antigo eram, na verdade, matemáticos muito sofisticados. Eles controlavam os dias da semana e os meses do ano. Construíam edifícios alinhados com o nascer da estrela de Vênus. Incrível saber disso. E até mesmo os solstícios de inverno e verão estavam perfeitamente alinhados em seus templos no mundo antigo, sim. Eles conheciam seu cosmos também. E nas Américas Antigas eles tinham calendários muito sofisticados. Portanto, não é de surpreender que Mormon nos forneça todas essas datas. É uma evidência de sua antiguidade também. A maneira como ele usa as palavras e frases, sim. E também no capítulo 2 de Mormon, como já vimos, ele menciona que a terra estava cheia de ladrões. Este é o capítulo 2, versículo 8. Isso se tornará, é claro, a ruína de todo o mundo nefita. Pois os ladrões são os que estão levando esse mundo à aniquilação e extermínio. Mas isso foi percebido muito cedo na consciência de Mormon. E, obviamente, ele está preocupado com isso como um jovem líder, tentando fazer algo a respeito. E isso também pode influenciar um pouco. Por que ele está gastando tanto tempo, como mencionamos antes, falando sobre os ladrões de Gadianton? Não sei quantos ladrões de Gadianton existem, mas estão em Elamã e em terceiro Nef, na primeira parte. Sabe, é sobre isso que Mormon sabe muito. Talvez por isso ele esteja mais inclinado a colocar coisas assim. No capítulo 2, versículos 12 a 14, temos lamentação, luto e tristeza. E ele é rápido em apontar que isso não era tristeza para arrependimento. E acho que há uma lição nisso para nós, que podemos nos arrepender quando fazemos coisas erradas.
E às vezes podemos até dizer, bem, desculpe, mas não foi de propósito. Mas será que também dizemos isso ao Senhor? Ele ficou muito desapontado. Ele esperava que o luto deles os levasse a Cristo, porque às vezes, quando estamos deprimidos, é quando nos ajoelhamos. Mas ele está simplesmente muito chateado, e eles não se chegavam a Jesus com o coração quebrantado e espírito contrito. E de onde ele tirou essa frase? Bem, o Salvador a cita. Então essa frase vem das palavras do Salvador do céu, lá na escuridão. Não quero mais sacrifício pelo derramamento de sangue, mas novo sacrifício, coração quebrantado, espírito contrito. E assim, ele está ciente disso, e ao nos dar isso, ele está dizendo, eles estão se voltando contra. Até mesmo as palavras de Cristo. Amaldiçoavam a Deus e queriam morrer. E então, no versículo 15, caíram e rebelião. Novamente, isso vem do capítulo 2 de Mosias, versículo 37. Mas agora podemos entender por que ele estaria se concentrando nisso. Quando não trazem o coração quebrantado e o espírito contrito, rejeitam Jesus. E quando se rebelam abertamente, estão repudiando o convênio que o rei Benjamim e outros haviam feito. Portanto, há muita coisa séria ligada a essas frases. No 15. Passado era o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente. E o capítulo 2 termina com aquele período de paz de 10 anos que mencionamos. Eles fazem um tratado entre as facções em guerra. E, embora Mormon não mencione as 3 cartas que recebemos dele, é possível criar algumas teorias muito boas sobre quando essas cartas foram escritas. Trataremos dessas cartas mais tarde, quando as encontrarmos no livro de Moroni. Mas Moroni 7. Creio que foi escrita bem no final do período de paz de 10 anos, quando Moroni já tinha assumido algumas responsabilidades e estava tentando pregar nas sinagogas em vários lugares, e Mormon lhe dá instruções sobre fé, esperança e caridade, e outras coisas. E depois no capítulo 8, a de Moroni, temos uma carta que Mormon escreveu sobre como o batismo tem sido problematizado e as pessoas não entendem ou não estão praticando o batismo da maneira que deveria ser e estão batizando crianças pequenas. Voltaremos a esse assunto mais tarde. E finalmente o capítulo 9 de Moroni se alinha muito bem com as atrocidades que foram relatadas nos anos 360, no capítulo seguinte. Assim, durante esse período de paz, Mormon está ocupado construindo fortificações. Ficamos surpresos porque seu herói, o capitão Moroni, fez a mesma coisa. Versículo 2, em que ele diz: O Senhor me disse, clama a este povo, arrependei-vos e vinde a mim, e sede batizados, e reorganizai a minha igreja, e sereis poupados. O Senhor o havia silenciado por muitos e muitos anos, até mesmo décadas, quando ele não tinha permissão para pregar. Mas agora... Isso é diferente do capítulo 1, versículo 16. No capítulo 3, ele tem permissão para ir e abrir sua voz profética de advertência e declarar paz. E eu aprecio o fato de que ele não apenas está construindo fortificações e tentando edificá-los espiritualmente, mas ele diz no versículo 5, eu fiz com que o meu povo se reunisse. As pessoas que são justas precisam se reunir e se fortalecer na terra desolada. Portanto, isso ocorre na região norte. Para uma cidade que ficava nas fronteiras, perto da passagem estreita. 2 vezes a passagem estreita é chamada de caminho estreito e outras vezes é chamada de passagem estreita. Não sabemos onde fica isso, mas ele está ao norte. E no versículo 7 diz que, infelizmente, apesar de ele estar clamando arrependimento, eles vão para a batalha novamente. Temos 2 batalhas que eles venceram, e então os nefitas começam a se vangloriar. E essa é a tragédia. Após as 2 batalhas nos versículos 7 e 8, no versículo 9, os nefitas começaram a se vangloriar de sua própria força, começaram a jurar perante os céus que iriam se vingar, e é aí que o profeta simplesmente diz: não lutarei de forma ofensiva, não lutarei. Ele se recusa a liderá-los nesse ponto. Especialmente quando se trata de vingança. Agora eles estão atrás de vingança. E não é triste que é mais do que triste, mas tudo isso acontece.
logo após essa paz de 10 anos. Seria de se esperar que as pessoas, depois de entender, apreciar e desfrutar de uma década de paz, não voltariam tão rapidamente, como um cachorro ao seu vômito. Sim, para citar o Senhor, é verdade. E é interessante também que nessa área, Mormon coloca essa descrição na conversa que teve com o Senhor em um belo quiasmo. Então ele diz que se recusa a lutar. Nos versículos 11 e 16 diz: recuso-me terminantemente a enfrentar meus inimigos. Então, aí está o final desse pequeno quiasmo. Mas no versículo 13, ele diz: e 3 vezes livrei-os das mãos dos seus inimigos. Mas, infelizmente, eles não se arrependeram, diz ele. E no versículo 14 diz que eles juraram por tudo o que lhes havia sido proibido. E isso também é repetido. Todos esses pequenos pontos são repetidos. O ponto central é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que eles iriam até seus inimigos para lutar e se vingar com o sangue de seus irmãos. E o Senhor aproximou-se dele, dizendo: minha é a vingança. E não sua. Sim, Deuteronômio 32, 34. E o povo não se arrependeu. Então o Senhor diz: eu os libertei. Você sabe, é o Senhor falando aqui. Antes Mormon disse: eu os livrei na batalha 3 vezes. E agora o Senhor diz: eu os livrei. Um bom lembrete. E um lembrete, como você disse, porque se depois levarmos o crédito pela vitória, esse é o início do orgulho e de muitos outros problemas. Sim, por isso agradeço ao Senhor por tê-lo lembrado de que Ele está fazendo a sua obra. E acho que colocar o Senhor e Salvador Jesus Cristo no meio dessas palavras, dizendo e autenticando: essas são as palavras que Jesus me deu. E estou falando agora. Com autoridade profética, é um uso realmente eficaz da estrutura quiástica. O centro, além de ser um ponto de virada, e não apenas o mais importante, reorganiza todo o processo de pensamento. Há essa grande mudança no meio. Não é você, querido. A batalha não é sua. Tudo isso é meu. A palavra Salvador. Você sabe, o Senhor e o Salvador. Isso também tem algum significado de batalha em que somos resgatados e salvos. Mormon não usa combinações de nomes divinos com muita frequência. Se você observar, ele falará sobre Jesus ou sobre Cristo, especialmente Cristo, muitas vezes. Portanto, é bastante incomum que ele fale sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que ele acrescenta isso aqui porque essa foi uma revelação pessoal para ele. E ele quer reconhecer plenamente a autoridade de Jesus que a trouxe a ele. E assim, tendo isso no meio, às vezes queremos ter certeza de que o ponto de virada é algo significativo e único. Não simplesmente aparece em lugares diversos. E essa é uma maneira única de ele expressar seu testemunho de seu Redentor. Agora, usando essas funções importantes do Senhor Jesus. Aprecio o fato de ele também ser humilde o suficiente para incluir esse pequeno trecho. Não é uma repreensão, mas um lembrete gentil do Senhor. Eu os livrei da batalha. Bem, e sendo o comandante-chefe do exército, acho que Alexandre, o Grande, nunca disse isso. Não creio que eu tenha lido isso nos registros que temos. Sim, o capítulo 3 termina quando ele começa a escrever para os gentios. E 5 vezes ele inclui esses 3 grupos. Vou escrever para os gentios, vou escrever para Israel, e vou escrever para o remanescente. Vejo Mormon em meio a esse mundo caótico em que ele vive agora, com guerra e derramamento de sangue. E ele simplesmente diz: quero me afastar disso, e quero profetizar. Não posso testificar ao meu povo, não posso ensinar o evangelho àqueles que amo. E eu tenho caridade para com meu povo. Vou ensinar o evangelho às pessoas que lerão minhas palavras daqui em diante. Aos gentios, a Israel e aos remanescentes. Aqui está. 5 vezes ele fala sobre isso. Vamos colocar essas 3 na página de rosto. Ah, certo. Então, Mormon e Moroni, acho que eles trabalharam juntos até certo ponto. Eles podem ter dito um ao outro: e precisamos colocar um selo de nossa autoria nisso. E os selos geralmente envolviam identificar quem era o escriba ou o autor com uma explicação.
do que o livro continha. E você pode ver aqui nesta pequena frase: The Mormon. Público de Mormon sendo identificado de uma forma que acabaria na página de rosto. Joseph e Oliver não poderiam ter inventado isso. Esse é o registro mais rigoroso e cuidadosamente mantido. É um livro de Deus, é uma obra maravilhosa e um assombro. E você sabe, você pode realmente ver em manuscritos antigos esse processo do escriba ou do autor se identificando e colocando uma espécie de selo de aprovação. Às vezes é seu nome, às vezes é um selo de fato. Essas são indicações do Egito e de outros lugares. Não temos nenhuma ideia de como. No Novo Mundo eles teriam sido identificados, mas a tradição que remonta aos manuscritos egípcios, teria exigido algum tipo de identificação do autor em algum momento. Chama a atenção o fato de que ele escreve para os gentios. Ele fala sobre quando seus esforços para editar esse enorme texto serão divulgados. Na verdade, ele usa as palavras começará. E lemos sobre isso também em 1 Nefe, na visão de Nefe da árvore da vida. Isso é profetizado. E é repetido em 2 Nefe 3 por Leí. E depois no 3 Nefe 21 pelo Senhor. Portanto, agora temos essa como a 4ª vez. Que isso acontecerá no devido tempo de Deus. E somos abençoados por ter esse texto sagrado na ponta de nossos dedos. O capítulo 3 termina com os 4 propósitos de Mormon. E estas coisas foram me manifestadas pelo Espírito. Portanto, escrevo a todos vós. Como lhes disse, ele diz que escrevo 5 vezes. E então, ele depara que saibais que deveis todos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse tema vemos há muito tempo. Sim, toda alma deve comparecer para ser julgada por suas obras, boas ou más. Bem, essa é uma frase tirada diretamente do Evangelho de Jesus Cristo, do capítulo 27 de 3 Nefe. Portanto, obviamente, se você for citar Samuel, o Lamanita, é melhor citar Jesus também. E ele os tem todos lá. E o segundo ponto que ele menciona é: e também para que acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo, que tereis no meio de vós. Portanto, aqui está a promessa. Vocês terão esse Evangelho, vocês terão esse testemunho. Então, o terceiro ponto que ele menciona é para os judeus, o povo do convênio do Senhor. E é assim que ele se refere aos judeus. Já notaram que ele adora essa frase, o povo do convênio do Senhor? Eu contei. Houve 7 vezes que ele usou essa frase. Um bom número. Tenham outra testemunha, além daquele a quem viram e ouviram, de que Jesus, a quem mataram, era o próprio Cristo e o próprio Deus. E, finalmente, seu 4º propósito, e quisera persuadir todos vós, confins da terra, a vos arrependerdes. E estou convencida de que, se quiser sentir mais o Espírito em minha vida, preciso me arrepender mais. E quanto mais eu me prostrar humildemente diante do Senhor com um coração contrito, mais poderei sentir o Espírito, que são os sentimentos de perdão e amor. É assim que ele termina o capítulo 3. No capítulo 4, ouvimos apenas informações sobre a terrível situação que finalmente levará à batalha final. E o que aprendemos aqui é como as coisas realmente ficaram terríveis. Portanto, Mormon não se detém muito nisso. Mas você sabe, ele escreve essa carta. Capítulo 9 de Moroni, que de fato fala de muitos desses problemas, essa época de grande iniquidade. Agora, depois desse excelente capítulo 3, ficamos sabendo no capítulo 4, versículos 14 e 21, que mulheres e crianças estavam sendo sacrificadas. E, de fato, o sacrifício humano era amplamente praticado entre as potências dominantes da América Antiga, e de acordo com o livro de John Sorensen, que gostaria de mencionar brevemente aqui, chamado Imagens da América Antiga, ele examina e documenta com fotos de artefatos, manuscritos e outras coisas, muitas coisas na vida das pessoas nas Américas Antigas. E aqui
na página 142, você pode ver fotos de sacrifício humano tirando o coração de uma pessoa e aqui a sangria e o sangue do coração. A legenda que o irmão Sorensen nos dá diz: a prática do sacrifício de animais logo se transformou em sacrifício de humanos, ao que parece. O costume era muito difundido na Mesoamérica e, por fim, foi levado adiante pelos astecas em uma escala que nem de longe foi alcançada por qualquer outro sistema ritual na história do mundo. Portanto, é de se perguntar se isso não faz parte das abominações e do que estamos vendo refletido aqui mesmo, com mulheres e crianças sendo sacrificadas. Sabe, Joseph sabia tão pouco sobre os americanos e a história antiga. Ninguém no século XIX sabia. E, no entanto, vemos paralelos históricos. Não sabemos de onde isso veio, mas sabemos que há paralelos históricos que podem identificar coisas semelhantes no livro de Mórmon. Essa é uma daquelas coisas em que as notas de rodapé lhe darão as informações mais recentes sobre a autenticação dessa prática. Quero dizer, às vezes você pensa em sacrifício humano. Isso é tão ultrajante que não dá para pensar que realmente aconteceu. Infelizmente, aconteceu com muita frequência. Mas Mormon deixa bem claro que essa era uma das coisas que estavam acontecendo aqui. Lá então, Nefitas estavam envolvidos nisso, embora não sempre. naquele momento, os nefitas o procuram novamente e pedem que ele os ajude a defendê-los. E o versículo 1 do capítulo 5 diz: arrependi-me do juramento que fizera de não mais os ajudar, e deram-me novamente o comando de seus exércitos, pois julgavam que eu poderia livrá-los de suas aflições. Quero fazer uma pausa aqui, porque Mormon já fez essa edição. Ele sabe como os juramentos são importantes. Ele viu todas as conversões dos lamanitas na época dos anti-nefileitas. O povo de Amon não pegaria em suas armas novamente. Acho que uma das diferenças aqui é que ele se recusou a ir à frente deles em uma guerra ofensiva, e agora eles estão pedindo que eles ajudem a se defender novamente. Mas ainda acho que, como profeta de Deus, ele está seguindo os mandamentos de Deus naquela época. E às vezes pessoas como Nefe são solicitadas a fazer coisas que são contrárias a algo que foi dito por Deus anteriormente. No capítulo 21 de Êxodo está escrito que se você não ficar de tocaia, se não estiver planejando, caçando e vindo deliberadamente, com astúcia e com ódio. Deuteronômio 19 acrescentará: mas há certas motivações. Se você não tiver feito isso, e o Senhor entregar alguém em suas mãos, então você pode tirar a vida dessa pessoa. E Nefe escolheu usar essas palavras para mostrar que isso se aplicava a ele. E assim, o importante aqui é que o Senhor é quem você precisa consultar. E acho que quando ele diz que se arrepende de seu juramento, acho que ele vai e pergunta ao Senhor: eu jurei pelo seu nome que nunca mais liderarei essas pessoas. O Senhor concorda que eu faça isso? Ou o que quer que ele peça, acho que ele sabe que está preso a esse juramento a menos que Deus o libere dele. E o Senhor o libera e diz: sim, não há mais ninguém a quem eu possa recorrer e você sabe e verá não apenas que essa história está encerrada no campo de batalha e as profecias serão cumpridas, mas poderá ver que o registro será preservado. E por fim será revelado. O versículo 2 continua: mas eis que eu não tinha esperança. Nosso querido profeta não sente que haverá um final positivo. Ele leu sobre isso pela boca do próprio Salvador. Sem esperança, ele disse. Acredito que ele se referia à esperança de vencer a batalha. Acho que ele não se referia à esperança. Portanto, aguarde até lermos o capítulo 7 de Moroni. Vamos continuar no capítulo 5. Gosto muito do versículo 5. Todas as terras pelas quais passamos, cujos habitantes não estavam reunidos, foram destruídas. Então ele fala sobre essa tentativa de salvar seu povo. E ele nos escreve no versículo 8: e agora eis que eu, Mormon, não quero afligir a alma dos homens, descrevendo-lhes as terríveis cenas de sangue e carnificina que se desenrolaram perante meus olhos. Sabe, ele fala sobre isso por um bom tempo. Ele diz que todas as coisas que estão ocultas deverão ser reveladas sobre os telhados das casas. E Jack, vivemos em uma época em que as coisas são reveladas nos telhados.
não apenas por meio de antenas de TV. É isso mesmo. O tipo de abertura com relação às informações que não poderíamos ter sonhado em nossa juventude. Sim, ele diz que o conhecimento dessas coisas, ou seja, o texto, sua edição do livro de Mórmon, deve chegar aos remanescentes. Portanto, escreva um breve resumo. Então, ele escreveu um grande resumo e um pequeno resumo. Parece que Nefe teve de escrever as placas maiores e depois as placas menores. Então, ele diz novamente: "E eis que digo isto à sua semente, bem como aos gentios que se preocupam com a casa de Israel." Passando para o versículo 11, lamentarão este povo não se haver arrependido a fim de ser envolvido pelos braços de Jesus. Não sei como você se sente ao ler esses versículos, mas estou muito emocionado. Que Mormon pensou que ao ler essas coisas eu poderia desenvolver maior empatia e mais caridade por esses concidadãos, seres humanos, filhos e filhas de Adão e Eva. Ele acredita estar preocupado com eles se afligirem. Mormon se sentia assim. O autor está em tristeza sombria por seu povo. E ele afirma: "Preocupa-me vê-los entristecidos dessa forma", o que é realmente tocante. Porém, a escrita com o espírito nos permite desenvolver empatia e aprender com as experiências alheias, aplicando-as em nossa própria vida. E gosto de como ele fala sobre qual era seu potencial. Seu potencial era poderem ser abraçados no abraço dos braços do Salvador. E podemos sentir isso. Oh, podemos! Para mim, esse é todo o propósito de entrar na presença do Senhor. É a ideia de ser envolvido em seus braços novamente. E muitas dessas coisas que sentimos e sabemos e que vimos em Terceiro Nefe, que essas pessoas receberam muitas informações sobre o que chamaríamos de investidura do templo. E me parece que quando ele está dizendo a eles: "Vocês sabem, vocês poderiam ter sido abraçados nos braços do Senhor. Vocês poderiam ter sentido isso. Poderiam ter sido levados à sua presença, o que creio eu podemos entender muito, muito bem." É muito triste. E vivemos em um mundo em que as pessoas às vezes também não percebem a beleza da dádiva do Evangelho. Portanto, podemos ter empatia, podemos sentir por eles. Continuando no versículo 12, ele fala novamente sobre as placas. Ele disse que elas devem ser escondidas para o Senhor, a fim de que sejam reveladas no seu próprio e devido tempo. E então, pulando para o versículo 13, eis que elas serão reveladas segundo o mandamento do Senhor, quando ele, em sua sabedoria, julgar conveniente. E eis que elas irão para os incrédulos. Isso é interessante para mim. As pessoas que não entendem vão receber essas palavras. As pessoas que não são crentes receberão essas palavras, para que sejam persuadidos de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que o Pai realize, por meio de seu muito amado, o seu grande e eterno propósito. Esse é um testemunho poderoso do propósito do livro de Mórmon. Além da página de rosto, temos seu próprio testemunho aqui no capítulo 5. Ao falar sobre a semente desse povo, ele também fala sobre o livro vir especificamente para eles. No versículo 15, ele diz: "E também para que a semente deste povo possa mais plenamente acreditar em seu evangelho, que será levado a eles pelos gentios, pois este povo será disperso." E no versículo 18, ele diz: "Agora, porém, eis que são guiados por Satanás." Sabe, eles não estão em um lugar para ouvir isso agora. Portanto, o Senhor vai esperar algumas gerações e alguns séculos e mais do que isso, e então eles terão corações para ouvir. Assim, o capítulo 5 termina com esses belos versículos. Vou começar com o 21. "E também o Senhor se lembrará das orações dos justos que lhe foram dirigidas em favor deles." E o versículo 24. "Arrependei-vos e humilhai-vos." Às vezes o Senhor diz: "Não vou ouvi-lo e respondê-lo se você não estiver respondendo e me ouvindo." Mas aqui, essa promessa de que nossas orações serão respondidas se estivermos tentando chegar até Ele. E o que você acha que significa? Fazer orações a Ele? Eu achava que era invocar a Deus no céu. O que você acha? Bem, acho que pode significar também priorizar, colocar isso à frente de outras coisas. E seu pequeno desenho aqui com os braços erguidos, que quando apresentamos nossa petição, e o fazemos, não apenas em palavras, mas de fato e com total intenção de estar em conformidade com tudo o que ele pediu.
podemos nos apresentar com confiança diante dele e podemos então saber que ele responderá se as orações forem apropriadas. Bem, depois de passar um bom tempo no capítulo 5 falando sobre o futuro do registro e algo que tenho certeza Mormon prefere discutir o futuro em vez do presente em sua vida. No capítulo 6, ele retorna para encerrar o assunto, declarando a conclusão antecipadamente. E agora termino meu relato concernente à destruição de meu povo. Tudo bem, então. Se você não leu isso antes, e algumas pessoas, sabe, estão lendo pela primeira vez, ah, sim, é assim que as coisas vão se desenrolar. Mormon começa dizendo que ele toma a iniciativa e escreve uma epístola ao rei dos Lamanitas. E pensa, por que não escolhemos um campo de batalha e talvez ele esteja buscando alguma vantagem? Como exército, eles são muito menores do que os Lamanitas e os ladrões que estão trabalhando com eles. E ele diz isso. Sabe, eles escolhem no versículo 4. Uma terra chamada Cumora, onde eles iriam montar suas tendas ao redor daquela colina. E que era uma terra de muitas águas, rios e fontes, ou seja, nascentes, suponho. Mas deve ser uma grande colina, e eu acho que a razão pela qual ele acha que isso pode ser vantajoso para um exército pequeno é que eles podem ser mais ágeis. E podem atravessar esses rios e cursos d'água ou qualquer outra coisa que o terreno inconsistente possa ter criado. Nós somos um exército maior que não poderia ter essa flexibilidade, certo? Ideia interessante. Outra coisa que tenho certeza que eles descobriram nessas outras batalhas é que sempre que você estiver em território aberto, o exército maior sempre vencerá, porque você pode cercar um ataque por 2 ou, às vezes, 3 lados. E pelo menos essa era a versão antiga da falange de como as pessoas lutavam. Por fim, os romanos conseguiram desenvolver estratégias e o uso de uma centúria, que eram unidades menores, ágeis e móveis, que foram capazes de derrotar os persas e os grandes exércitos do tipo falange. Mas acho que Mormon é sábio o suficiente para ver que somos pequenos. Precisamos de um lugar onde possamos trabalhar. Com unidades menores, grupos menores, e ele divide seu povo, seus homens em 10 grupos, cada um com seus 10.000. Talvez eles não tenham 10.000 no exército em cada uma dessas unidades. Lá em Roma, poderia ter uma centúria. E é claro que a palavra século vem da palavra da qual tiramos 100, ou seja, século. Centurião é um dos 100 soldados. Não se podia ter mais de 100 soldados em uma centúria. Deveriam ter muito menos. Talvez esses milhares não sejam até 1.000, mas poderiam ter sido até 1.000. Que é até 10.000? Sim, mas eles só usam dezenas, milhares e centenas de milhares e dezenas de milhares. Porque no mundo antigo, milhares é o maior número. É sempre milhares de milhares de milhares. Outra evidência da antiguidade do livro. A divisão nesses grupos pode explicar por que ele quer lutar em uma colina e não em um grande campo aberto. Algo que eu não teria pensado. Bem, talvez eu tivesse pensado, mas não sou um gênio militar como Mormon era. E deixe-me mencionar, se você estiver curioso para saber mais sobre esse tipo de coisa, temos 2 No-Whys. O No-Why número 489 fala sobre os fatores a serem considerados para entender a natureza e o local desse Monte Cumora. O número 453, na verdade, prossegue e faz alguns comentários sobre como devemos considerar algumas das declarações de Oliver Cowdery a respeito do Monte Cumora. Obviamente, como a maioria das pessoas lerem isso, elas se perguntarão bem, o que sabemos sobre o monte e os lugares e os registros e todas essas coisas? Portanto, acho que vale a pena ler esses No-Whys. Eles não chegam a uma conclusão final, mas fornecem informações e evidências úteis. Gostaria apenas de lembrar a todos que ao encontrarmos nomes no mundo antigo, isso não significa que eles estejam no mesmo local que o nosso mundo. Só quero lembrar que essa batalha está em um local que não sabemos onde foi, mas sabemos. Sabemos que Mormon liderou 10.000 pessoas e ele tinha outros grupos e o local estava cheio de águas e fontes. E uma vez que Mormon tenha feito um acordo com o inimigo,
onde nos encontraremos. Podemos presumir que ele sabe que essa é provavelmente a batalha final. Eles darão o melhor de si. Mas, no entanto, ele não tem nenhuma esperança real e certamente nenhuma garantia profética de que eles vencerão. E assim, no versículo 6, ele vai e enterra todos os registros restantes. E Moroni ficará com alguns deles. Ele encarrega seu filho das placas. Agora, o que ele guarda? Bem, ele guarda as placas de Nefe, as placas maiores e as placas menores. Acho que ele pode ter guardado as placas de Éter, as 24 placas, ou mantido a final. A tradução do rei Mosias, porque o rei Mosias já as havia traduzido. Então, por que Moroni não usaria essa tradução? De qualquer forma, ele guardou outras coisas. As cartas que Mormon havia escrito para ele. Mas não acho que elas estivessem em placas. Não, ele as escreve mais tarde. Mas ele as está protegendo e valorizando. Como uma herança de seu pai. E ele sabe que terá a responsabilidade de concluir esse projeto. Então, temos a descrição da matança na qual Mormon nos poupa de grandes detalhes. Ele não fala sobre como eles se alinharam ou onde se encontraram. Há alguns que fugirão. Mas, em sua maior parte, o inimigo dos nefitas matará todos que puder. São 24. 24. E você conta aqui, começa com Gidgidona e seus 10.000. Gilgal com os seus e assim por diante. Há 10 grupos desses 10.000, portanto, acho que eles se organizaram em uma ordem que esperavam ser agradável a Deus. Talvez seja uma forma de sacrifício dizendo: nós iremos e iremos em honra e ordem, e no final, todos exceto Moroni, e alguns poucos permanecem. Não sabemos para onde eles vão e como são poupados ou escapam, mas Moroni consegue fugir com a ajuda do Senhor. E embora não saibamos para onde Moroni foi, parece-me que, se eu fosse Moroni, teria me afastado o máximo possível daquela área. E eu teria ficado longe daquela área. As pessoas que mataram todo o resto do meu povo gostariam muito de ter certeza que o registro dessas pessoas, que não fala favoravelmente aos vencedores, e seria algo que eles certamente destruiriam. Se soubessem que o metal era precioso, o que seria óbvio, Moroni está carregando um bom volume de ouro precioso, e qualquer vencedor gostaria de levar isso como um troféu, de volta à sua capital. Assim, eles podem ter procurado Moroni e ele pode ter conseguido se esconder e fugir. Se escondeu e fugiu, e eu não sei. Mas sabemos que ele vagou por muitos anos. Por muitos anos, antes de finalmente concluir sua tarefa, sua redação e edição. Até mesmo décadas. Bem, e do modo que o capítulo 6 de Mormon termina. Temos o que eu gosto de chamar de Lamento de Mormon. Então ele, não sei se ele escreve isso, ou dita a Moroni, talvez ele o tenha composto um pouco antes, enquanto se despedia de seu povo. Ó vós, formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor, bem, eles já se afastaram, ele sabe que eles estão morrendo e agora apresentará isso, e Moroni incluirá isso. Acho que Mormon ainda não terminou. O capítulo 7 será a despedida final de Mormon. Mas o que temos aqui no final do capítulo 6 é um texto clássico de lamentação. Temos um livro inteiro de lamentações. No Velho Testamento. E temos as lamentações como uma grande parte da literatura antiga. As lamentações eram faladas como nós falamos em funerais. E as pessoas se reuniam para um funeral. E o que faziam? Elas não tinham hinos para cantar com frequência.
Mas tinham lamentações que às vezes falavam sobre o morto ou a pessoa falecida, ou sobre as circunstâncias que o cercavam. Uma das maiores coleções de lamentações vem da Ilíada de Homero. E você sabe, a Ilíada é a batalha dos gregos contra os troianos e Aquiles contra Heitor. E é uma daquelas batalhas que continua e continua e continua, como a que temos aqui em Mormon, onde essa batalha, esses últimos anos, já dura mais de uma década. E, finalmente, enquanto os mortos estão sendo enterrados, repetidas vezes na Ilíada você terá essas palavras de lamentação. E assim podemos ver na literatura hebraica e grega, na literatura antiga, modelos de como você lamentar. Eles tinham até mesmo lamentadores profissionais que escreviam esse tipo de coisa. E vinham e participavam do funeral e talvez conhecessem o falecido. E acho que Mormon, ele faz uma lamentação bastante simples. Mas ela se encaixa nos modos clássicos. Uma das coisas que a maioria dessas lamentações faz é começar dirigindo-se ao falecido. Vocês que passaram por situações tão infelizes ou o que quer que seja. Mas haveriam palavras de louvor e palavras do nosso luto e nossa tristeza pela perda de você ter partido. E você sabe, o tipo de experiências humanas comuns que você esperaria. Então aqui, você pode ver que Mormon deixa muito claro que ele está pessoalmente de luto. Eu lamento sua perda. Ele também diz, minha alma foi dilacerada pela angústia. Então ele participa disso. Ele não é apenas um observador externo. Ele está rasgando sua alma. Ele diz, minha alma foi rasgada, totalmente rasgada. E de fato no mundo antigo, e você vê isso, em quase todos esses funerais, as pessoas rasgam suas roupas. E apenas em seu luto é uma forma de rasgar, minha vida foi despedaçada. E ele diz, está rasgando sua roupa. E em uma geração em que não havia várias camadas de roupas grossas, o rasgo da roupa que você usa todos os dias é realmente muito significativo como mensagem. E ele deve ter tido conhecimento de outra ocasião em que um casaco foi rasgado. Não apenas José no Egito, mas o capitão Moroni, Que rasga seu casaco. e escreve o título de liberdade, como uma forma solene de dizer a Deus, e isso está vindo das profundezas de nossa existência. E talvez isso seja uma espécie de final, enterrar essas pessoas. Elas não tiveram um enterro adequado, não havia mais ninguém para enterrá-las. Mas ele não menciona que está entregando o casaco. Menciona, porém, sua tristeza. Menciona a entrega de uma alma. Ele diz que teve a alma dilacerada pela angústia. E de forma profética, os profetas costumam usar esse tipo de coisa. Abinadi fez isso como uma forma de tornar as palavras mais impressionantes e reais. Então, com isso, vamos dar uma última olhada nessas palavras e talvez apenas lê-las juntos. E percebam que é uma espécie de lamento em 3 partes. Poderia ter sido um tipo de lamento, onde essas linhas poderiam ter sido repetidas ou cantadas. Ele começará e terminará. Portanto, as partes 1 e 3 tratam dos mortos. E então no meio temos seu lamento pessoal. Ó vós, formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor. Ó vós, formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber. Eis que, se não tivesseis feito isto, não teríeis caído. Eis, porém, que caístes e eu choro vossa perda. Sei que lágrimas saem de seus olhos enquanto escreve isso. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, vós, formosos, gosto de como ele lamenta aqui com a família. Um funeral era geralmente um evento familiar.
E não há ninguém na família para enterrar essas pessoas. São todos os filhos, maridos e esposas. Mas ele reconhece, como já mencionamos, em quarto Nef, que a unidade familiar foi o início absoluto de Sião. Acho que é a essa sociedade de Sião que ele está se referindo quando os chama de justos. Achei interessante porque, em meu vocabulário, justo às vezes se refere a uma cor, algo claro. Por isso, procurei no livro de Mórmon para saber como essa palavra justo era usada. Pesquisei todas as vezes em que ela foi usada e foi interessante ver que ela geralmente se referia a uma retidão espiritual. Ocasionalmente, você veria, sabe, justo é a luz do sol. Não significa escuridão, sabe? Então isso é definitivamente um tipo de coisa cheia de luz. Mas ainda tinha mais a ver com leveza e brilho de glória e bondade. Portanto, quando ele fala sobre essas pessoas de pele clara, não está falando sobre a cor do cabelo de alguém. Ele está falando sobre sua condição de bondade e queda na depravação. Acho que essa é uma ótima percepção, especialmente quando ele a repete com tanta frequência. Vós, filhos formosos, vós, filhas formosas, é uma qualidade. Não é uma cor de pele ou alguma coisa assim. Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. Então, mais uma vez, minhas tristezas, minha lamentação. Isso é claramente um lamento. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade, e esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serdes julgados de acordo com vossas obras, e se tiverdes sido justos, sereis abençoados com vossos pais que partiram antes de vós. Belos dísticos, estrutura paralela, e você fica imaginando que, obviamente, quando os poetas escrevem, ainda há uma ordem poética remanescente no mundo, mesmo que o mundo esteja se desintegrando ao seu redor. T.S. Eliot e The Hollow Man e poesia desse tipo de natureza. A poesia traz um senso de organização, de que as palavras ainda podem pelo menos estar em um lugar bonito de uma maneira bonita, mas com isso ele conclui. Voltando agora, ele não falará sobre os belos, mas se dirige a eles como ó, se vos tivesseis arrependido antes que esta grande destruição vos sobreviesse, eis porém que partistes, e o Pai, sim, o eterno Pai dos céus conhece vosso estado, e ele procede para convosco segundo sua justiça e misericórdia. Que encerramento para isso! Justiça e misericórdia? Acho que ele pensa no capítulo 42 de Alma. E o nosso Pai. Sim, o Pai eterno. Acho que ele pensa em Cristo aqui. Sabendo o nome do rei Benjamim para Jesus, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, e vós lhe sois conhecidos, mas o uso impessoal e geral da palavra ó, e você sabe, ele não está se dirigindo a eles apenas como filhos e filhas ou justos, mas como vocês, como um corpo inteiro, como seu povo e como filhos e filhas de Deus. Isso mostra claramente sua caridade e amor por eles. E ele diz, ele não diz os verei lá. Ele espera que sim. Mas ele diz que temos confiança de que Deus tratará com vocês não apenas com a justiça dele, mas também tratará conosco e com eles, de acordo com sua misericórdia. E precisamos da misericórdia de Deus. Portanto, essa é a maneira de Mórmon se despedir de seu povo. No capítulo 7, na próxima semana, veremos Mórmon se despedindo de seu público, de seus leitores, de nós. Mas com isso, acho que aprendemos muitas lições sobre a vida e a morte. A morte, é claro, é real. A morte, então, em breve, afetará todos nós eventualmente. E devemos nos preparar. Esta vida é um tempo para nos prepararmos, para encontrar Deus. E como santos dos últimos dias, vemos a morte de uma forma muito positiva e também feliz. Sim, lamentamos a morte, lamentamos a perda.
Mas nós, mais do que ninguém, sabemos, e eu sei, que nos levantaremos novamente e seguiremos em frente. E estaremos juntos, e especialmente juntos, nos braços de nosso Salvador e dentro do amor e da justiça e da misericórdia de nosso maravilhoso Pai Celestial. E presto testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.